Aleluia! Prepara a tua escritura sagrada. Vamos abri-la no livro de São Marcos, capítulo de número 16. Boa noite para todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a mão santa e poderosa do nosso Deus esteja estendida sobre a vida de cada um de vocês. A palavra de hoje, esteja atento, é uma ordem do Senhor para a nossa vida, orientando-nos aquilo que nós precisamos fazer com relação à palavra de Deus, amém? Esteja ligado, esteja atento sobre a palavra do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Lá no finalzinho. Para você que nos assiste pelo YouTube, uma boa noite, a paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde. Não sei qual vai ser o horário que você vai estar nos assistindo, mas seja a hora que for, que a mão do Senhor esteja sobre vocês e o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no coraçãozinho de cada um de vocês, amém? E diz a palavra do Senhor assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Muito bem, pode tomar o seu assento agora, e vamos estar atentos a essa palavra, a essa ordem que Deus deu para a tua igreja. Essa ordem foi dada do Senhor para a igreja, para que nós pregássemos o evangelho. Aqui nessa ocasião, foi a última palavra que Jesus falou diretamente, estando ainda os 40 dias com os apóstolos. Não sei se os irmãos sabem que depois que Jesus ressuscitou, após a ressurreição, ele apareceu ainda para os seus apóstolos durante 40 dias. Seria exatamente porque Jesus sabia que se ele assim não o fizesse, ficaria alguma coisa no ar. Por quê? Porque os fariseus, juntamente com os romanos, estavam armando um esquema para contradizer a palavra que Jesus tinha dito sobre a ressurreição. E eles estavam de todas as formas tentando colocar uma mentira no coração das pessoas, dizendo que os discípulos tinham ido até o sepulcro e haviam roubado o corpo de Jesus e assim tinham sumido com o corpo de Jesus. Mas o Senhor é sabedor de todas as coisas. E o que ele fez diante dessa situação? Ele ressuscitou e ele continuou durante 40 dias ainda aparecendo para todos os teus discípulos, mostrando que aquilo que ele havia falado é uma realidade, que estava acontecendo exatamente tudo aquilo que ele tinha anunciado que aconteceria. Assim também como eu quero dizer para você, a igreja, que se o Senhor prometeu para você uma bênção, Ele vai cumprir na sua vida. Você precisa guardar no seu coração. Agora, existe um tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Todos nós sabemos que o tempo de Jesus para ele começar o seu ministério demorou 30 anos. Ele nasceu, foi educado, cresceu, mas com 30 anos de idade é que ele se preparou para o seu ministério. Porque, na verdade, um sacerdote, segundo a lei judaica, ele só poderia começar ou ser reconhecido como um sacerdote
aos 30 anos de idade. E por isso Jesus não veio para quebrar a lei. Esse foi o motivo pelo qual ele aguardou até os 30 anos. E agora, durante 3 anos, Jesus ficou ali fazendo, curando, anunciando a palavra, ressuscitando mortos, mostrando para os discípulos que ele realmente era o Filho de Deus, que veio cumprir a palavra do Senhor, que já estava profetizada por intermédio dele, por intermédio dos todos os, na verdade, os sacerdotes, os profetas, as profetisas, e desde o livro de Gênesis em diante. Então esse sinal aqui que o Senhor fala, ele se cumpre na nossa vida. Você acredita nisso? Você acredita que esses sinais cumprem-se na nossa vida? Mais cedo aqui, o Hélio começou a conversa falando aqui, o diálogo, e ele citou a minha pessoa. E ele citou que eu fiquei também internado durante muito tempo. Não foi aqui? Ele não falou? Que eu fiquei durante 2 meses, 60 dias de CTI, entubado, e depois mais 30 dias de quarto, e os médicos tinham desenganado, mas a última palavra de quem? A última palavra de Deus. Então, a última palavra na sua vida é a palavra de Deus. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você que é muito importante. Deus prometeu sobre todas as coisas a vida eterna. Sobre todas as coisas ele prometeu a vida eterna. Essa agora é aquela passagem em que o Senhor tem um encontro com Nicodemos, e ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa é a promessa do Pai ao enviar o Filho. As obras que o Filho fez é para que as pessoas reconhecessem que verdadeiramente ele veio da parte de Deus. Mesmo assim, muitos diziam que ele fazia essas obras por intermédio de Belzebu. E aí eu já falei sobre isso. Jesus toma a palavra e diz: reino dividido não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás pelo braço de Satanás, o reino dele está dividido. Mas eu expulso pelo poder do Pai Todo-Poderoso. Então hoje eu quero falar aqui, começando a minha fala, para dizer para você, incentivar a você a permanecer firme na presença de Deus. Porque Deus, ele trabalha na nossa vida de forma surpreendente, de forma que nós não compreendemos, que não entendemos. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, e hoje eu vou começar falando de algumas coisas que se passaram na minha vida, para você entender que os planos de Deus, eles não podem ser mudados. Vocês sabem muito bem, eu já disse para os irmãos que eu, quando era mais novo, a minha profissão era de taxista lá no Rio de Janeiro. Aqueles carros amarelos lá do Rio de Janeiro. E eu comecei essa minha profissão lá, trabalhando lá, em 1983. Tem bastante tempo isso, não é verdade? Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu fui alcançado. E o Senhor trabalhou comigo, estando eu dentro de um carro, dirigindo um carro. E o Senhor tratou comigo ali. O Senhor tratou comigo, não foi dentro de uma igreja, dentro do templo, mas dentro de um carro. O Senhor mostrou para mim uma igreja, um templo, mostrava para mim as pessoas pelas quais eu deveria pregar o evangelho para elas. O Senhor mostrou para mim que eu deveria batizá-las depois de anunciar o evangelho. E por algum momento eu estive em êxtase, fora de mim. Eu sei que o meu corpo não saiu dali, porque senão as pessoas iam pensar que tinha um carro fantasma andando ali, né? Mas o meu espírito se ausentou dali e eu estive sendo levado pelo Senhor a esse local. Aí eu quero dizer para o irmão que a partir daí começou então a minha conversão com o Senhor. A partir daí eu comecei então a participar dos cultos, entregar a minha vida para o Senhor. A partir daí então eu fui estudar teologia, continuava trabalhando. Depois
Fui ser obreiro na casa do Senhor, membro na casa do Senhor, todo o processo correu. Fui ser membro na casa do Senhor. Sempre digo que onde eu comecei o meu ministério, ou seja, onde eu comecei a conhecer o Senhor, foi numa igreja muito conhecida, pela qual eu tenho muito amor por ela, chama-se a Igreja do Evangelho Quadrangular, e na época não chamava nem Igreja do Evangelho Quadrangular, chamava-se Cruzada, né? do Evangelho Quadrangular. E ali eu comecei a minha caminhada, e eu comecei então a acompanhar todo o movimento da palavra de Deus, mas eu continuava trabalhando. Fui estudar teologia, conhecer da palavra de Deus. Fui ser então depois pastor auxiliar do pastor Luiz dos Santos. São coisas que a gente precisa colocar diante das pessoas para saber que há um processo na nossa vida que a gente não consegue fugir do processo. Mas eu continuava trabalhando como taxista. E eu já era auxiliar, pastor auxiliar na igreja. E eu continuava trabalhando. E sabe que lá, naquela época na igreja, haviam cultos. Os cultos eram todos os dias, de segunda a segunda. O único dia que eu não pregava era segunda-feira. Mas eu abri o culto para o pastor Luiz dos Santos pregar. Então eu tinha atividade todos os dias, mas eu continuava trabalhando. Eu tinha o meu trabalho secular. Então eu saía de casa 5 e pouca da manhã para trabalhar. Beirando às 5 horas da tarde, eu deixava o meu trabalho lá, pegava o carro e vinha embora. Era tempo muitas das vezes de chegar em casa, tomar um banho e ir para a igreja. E aí você vai me perguntar, e como você estudava? Eu estudava dentro do carro, quando eu estava no posto, porque naquela época começaram aquele processo de gás, as filas eram quilométricas, e eu estava no posto, na fila do gás, com a Bíblia, lendo a Bíblia e acompanhando a fila. Era o processo para mim poder estudar a palavra de Deus. Tudo muito corrido, tudo com muita dificuldade. E chegava um momento que eu comecei a questionar a Deus. Por que é que eu estava trabalhando tanto, se eu agora já era um pregador do Evangelho? Quero lembrar para os irmãos que durante todo este processo, que eu fui pastor auxiliar, e esse tempo que eu trabalhei na obra do Senhor, nunca tive um salário. Nunca tive. Então eu precisava trabalhar para sobreviver. E eu trabalhava. Mas aí, todas as vezes que eu questionava a Deus, o porquê, meu Deus, que o Senhor ainda permite que eu esteja trabalhando, quando na verdade eu já sou um homem formado em teologia, eu já sou pastor, pregador da tua palavra, e eu continuo aqui dirigindo um táxi. Não estou querendo desmerecer a profissão do taxista, não é nisso, não. Eu sustentei a minha família toda dirigindo um táxi. Esse não é o problema. O problema era porque eu não estava conseguindo conciliar o tempo do trabalho com aquilo que eu estava fazendo. Eu ficava muito cansado diante da situação. Presta atenção. E todas as vezes, irmãos, que eu conversava sobre esse assunto com Deus, o Senhor me mostrava por que é que Ele me deixava ainda trabalhando no táxi. Presta bastante atenção. Uma das ocasiões que eu saí cedo para trabalhar, geralmente eu pegava a Avenida Brasil para mim ir para a Zona Sul, que o meu trabalho era na Zona Sul. Neste dia, eu não peguei a Avenida Brasil, o Senhor me levou por dentro por uma via chamada suburbana. E Ele me levou por aquela via chamada suburbana. Não era um caminho que eu pegava, eu não era acostumado a fazer aquilo. E eu fui até um local chamado Pilares, e não peguei passageiro algum. E eu senti no meu coração Deus dizendo assim para mim, retorna aí. E eu retornei lá em Pilares. E voltei até até Cascadura, onde tem um viaduto. E o Senhor retorna. Eu voltei de novo pela suburbana. Passei de novo. Quando cheguei em Pilares, o Senhor volta. E aí eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo o que está vendo. E eu voltei de novo até Cascadura e retornei o meu carro. Quando eu venho pela suburbana, antes de Pilares,
o senhor fala para mim assim, dobra à direita. Era uma rua estreita, pequena. E eu, naquele impulso do que eu senti, eu dobrei. Quando eu dobrei, um homem fez assim para mim. Quando o homem fez assim para mim, eu parei o carro, abri o vidro do carro, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu pensei comigo, eu falei assim, ué, o que o Walter está fazendo aqui? Eu disse, o que é que o Walter está fazendo aqui? Eu, no meu pensamento. O homem virou para mim e falou assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, claro que eu te ajudo. Ele falou, eu não consigo dar um passo. Você pode me ajudar? Aí eu desci do carro, fui até o homem, onde o homem estava. Quando eu cheguei bem perto dele, que olhei para o rosto dele, a fisionomia, eu vi que não era o Walter que eu pensava. Não é você não, tá, Walter? É que isso aí já tem muitos anos atrás. Você não era nem nascido ainda. Aí, brincadeira, Walter. Aí, o que aconteceu? Eu vi que não era o Walter, mas eu peguei o homem, aí ele disse para mim, eu não consigo dar um passo. Eu travei aqui, não consigo sair daqui. Aí eu dei um jeito de levar o homem e colocar dentro do carro. Dei a volta, sentei ali no banco do meu carro e falei, meu amigo, o que está acontecendo? E ele disse assim para mim assim, eu estou aqui desde cedo, eu saí para procurar uma ajuda médica e não consegui, ninguém me atende, não consegui. E agora eu travei aqui, eu estou cheio de dor, não consigo dar um passo sequer na minha perna. Os meus pés não se movimentam. E eu estou com dor que eu não suporto. Aí eu virei para ele e disse assim, meu senhor, eu não vim aqui por acaso, porque esse aqui não é o meu caminho. O meu caminho é a Avenida Brasil. Já é a terceira vez que eu passo aqui, nesse lugar, e eu não estava entendendo porquê, mas agora eu entendo. Deus me mandou vir aqui para te socorrer. Quando eu falei isso, ele começou a chorar. E ele disse para mim, chorando, era tudo o que eu estava pedindo, é que Deus enviasse alguém para me ajudar. Eu fechei o vidro do carro, falei para ele, o senhor quer que eu ore pelo Senhor? Ele falou, eu acho que é tudo que eu preciso. Eu coloquei a mão sobre a cabeça daquele homem ali dentro do carro, parado onde estava. E eu comecei a orar e repreender aquele espírito de enfermidade, aquela dor. E conforme eu orava por aquele homem começou a dar glória a Deus e mexer as pernas dentro do carro e dizer, não estou sentindo mais nada, a dor desapareceu tudo, não estou sentindo mais nada. Conclusão dos fatos, eu disse para ele, agora amigo, o senhor vai procurar uma igreja que prega o evangelho, a palavra de Deus, e entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo e caminhar com Ele, porque Deus tem muito amor pela sua vida. E eu disse para ele, agora me diga onde o senhor mora que eu vou levar o senhor para casa. Ele disse para mim, eu moro ali na terceira casa. Minha esposa está até debruçada ali, no muro. A mulher no muro não via o homem, pessoas passavam na rua, vizinho, não via o homem estava ali, invisível pelo poder de Deus, esperando o socorro que vinha do alto, e o Senhor, pela tua graça e misericórdia, me usou para levar o socorro para aquele homem naquele momento. Quando eu puxei o carro, 3 casas na frente, parei, o nome dela ainda me lembra, era Maria. Ele disse, Maria, não estou sentindo mais nada, esse homem orou por mim, eu estou curado, a minha dor desapareceu, e aquele homem desceu, e eu segui o meu caminho feliz da vida, entendendo que Deus realmente não me tirava do táxi ainda, porque tinha a obra que Ele queria fazer na minha vida, e na vida das pessoas por intermédio de mim. E essa foi uma das que aconteceu. Uma outra que aconteceu, irmãos. Na época, eu peguei um passageiro para levar ali para Botafogo, né? A rua, agora até me esqueci o nome da rua. Tem muitas clínicas ali, naquela rua ali. O nome da rua me esqueci, mas eu cheguei com o passageiro e parei em frente à clínica. Era uma mulher que eu parei em frente à clínica. E na hora de descer do carro para pagar a corrida, ela começou a mexer na bolsa. A bolsa de mulher, você sabe como é que é, né? É ruim, né? De achar as coisas. E ela não conseguia achar o dinheiro, onde botou o dinheiro. Aí veio uma outra senhora e parou em frente ao carro, a porta do carro.
E na frente de onde eu estava, tem um ponto de táxi. E a mulher ficou parada em frente ao meu carro. E a outra não achava o dinheiro, não descia, e aquela parada em frente ao meu carro. Eu abri o vidro do carro e disse para ela: senhora, pega um carro ali da frente, porque vai demorar um pouquinho aqui. E ela não respondeu, quieta estava, quieta ficou. E a outra procurando dinheiro, e levou uns 5 minutos, irmão, sem brincadeira, para a mulher achar o dinheiro, e ela achou o dinheiro. Ela desceu do carro, a outra veio e entrou, sentou-se. Quando ela sentou, que eu perguntei: para onde a senhora vai? Ela desabou a chorar. E começou a chorar, e chorava de soluçar, chorando. Falei: não posso arrancar com o carro, a mulher não diz para onde vai. E ela começou a chorar, e eu desci ela a chorar. E ali fiquei parado, e a mulher chorando. E aí eu falei para ela: eu posso ajudar a senhora? Ela falou: você acha que ninguém pode me ajudar? Eu falei: por que a senhora diz? Ela falou assim para mim: porque eu estava parado ali em frente do seu carro, esperando você sair para me jogar na frente do carro que passasse depois de você. Eu não estava esperando o teu carro, eu não estava esperando a porta abrir para mim entrar, não. Eu estava esperando você sair para me jogar na frente de um carro. Eu falei: que é isso, senhora? É porque eu estou com o meu exame aqui, acabei de sair da clínica aqui, eu estou com o meu exame, eu estou com câncer terminal. E na mesma hora, a primeira coisa que eu pensei na minha vida foi tirar a minha vida. E eu disse para ela: mas eu não parei aqui por acaso. Eu parei aqui porque Deus me mandou parar aqui para falar com a senhora. E aí eu comecei a puxar o carro devagarzinho, e ela não disse para onde ia, e eu fui conversando com ela, e eu fui falando sobre Jesus com ela, fui falando para ela, ela foi contando a vida dela, ela falou: sou uma mulher infeliz, eu fiquei viúva aos 22 anos com 2 filhos, trabalhei muito, cuidei dos meus filhos, o meu filho se formou em engenharia, mudou-se para São Paulo, nem ligar para mim ele liga. A outra minha filha, ela é psiquiatra, mas até na minha cara ela bate. Ela é uma louca, assim mesmo, falando comigo. E eu agora venho apanhar os meus exames, eu recebo uma notícia dessa e eu percebo que a minha vida não tem valor. Eu falei: senhora, que pensa? Sua vida tem tanto valor que a senhora estava parada diante desse carro. Eu sou um servo do Senhor Deus. E eu vou orar pela senhora, a senhora vai ver que essa amargura, esse sentimento vai sair. E nós fomos conversando, e com o vidro fechado eu comecei a orar por aquela mulher dentro do carro, e a mulher que antes estava chorando, agora ela começou a sorrir. O Espírito Santo começou a tomar a conta da vida daquela mulher, e aquela mulher começou a dizer para mim: verdadeiramente agora eu entendo que o Senhor é um anjo que o Senhor enviou para me ajudar. O meu sentimento que eu estava sentindo já não sinto mais, eu estou completamente transformada. Que coisa maravilhosa que eu estou sentindo aqui agora na minha vida, aqui dentro desse carro. E eu fui andando com aquela mulher, andando com ela e falando de Jesus para aquela pessoa. E aí eu disse para ela: afinal de contas, para onde que a senhora vai? E ela disse para mim: eu vou para General Glicério, que é nas Laranjeiras. E eu levei aquela mulher para General Glicério, parei lá. General Glicério, os prédios têm umas subidinhas assim que você para na portaria. E eu subi com o carro ali, parei ali, e ela falou assim: poxa, meu senhor, o senhor foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu disse para ela: não, senhora, a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi Jesus Cristo. Então agora, entregue a sua vida para Jesus, caminhe com Ele, porque Ele tem muita coisa para te dar. Além de muitas coisas materiais, Ele tem a vida eterna para dar para a senhora. E aquela mulher saiu dali, e eu continuei a minha caminhada, agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, agora eu sei por que é que eu estou aqui trabalhando, coisa que eu não entendia. E a vida continuou, e o dia passou, e chegou outro dia. E quando é numa outra ocasião, eu pego o meu carro e entro ali pelo castelo, onde tem a Santa Casa de Misericórdia, aquela rua Marechal Câmara, se eu não me engano, ali atrás ali. E ali de manhã cedo, tem ninguém ali naquele lugar. E eu ainda perguntei: meu Deus, o que eu vim entrar aqui nesse lugar? Não tem ninguém ali. Quando eu chego lá no finalzinho da Santa Casa, um homem faz sinal assim para mim, assim, batendo a mão assim. Eu encosto o carro, ele e uma jovem, ele vira para mim e fala assim: senhor, por favor, o senhor pode me socorrer, me ajudar? Eu falei: claro. O que houve? Ele disse assim: poxa, eu vim aqui
Trouxe minha filha aqui no psiquiatra, eles não estão atendendo minha filha, não vai vir um psiquiatra hoje, madruguei aqui e não tem ninguém para atender. Só que eu moro na comunidade, tem algum problema o senhor me levar? Não tem problema nenhum, entra no carro. Ele entrou, a menina entrou, e ela sentou-se no banco de trás, ele sentou-se no banco da frente. E ele começou a conversar comigo, ele disse, poxa, essa menina, ela começa a ver coisas, vultos, e ela começa a falar sozinha, e está um problema tremendo, ela está precisando de um psiquiatra, e o psiquiatra não veio para atendê-la, e eu comigo aqui ligado com Deus, eu falei, não, Senhor, não é psiquiatra que ela precisa do Senhor, meu Deus. E aí, estamos indo, quando pegamos ali a Presidente Vargas, quando chegou perto ali da Central do Brasil, tem um quartel e tem o pessoal que fica ali do Exército, não tem? E a menina dentro do carro começou a mexer com o pessoal, fazendo ali do Exército, fazendo uma arruaça. O senhor falou claramente comigo, falou, meu filho, isso é demônio puro. E eu não tive medo de falar para aquele homem. E comecei a pregar o evangelho para ele, porque ela atrás não adiantava pregar. Para ele, comecei a falar de Jesus para ele, que ele precisava levá-la para o caminho do Senhor. Aí ele virou para mim e falou assim, ô moço, a minha filha é da igreja. Como assim? A minha filha faz parte do coral da igreja, ela canta na igreja, no grupo jovem da igreja. Fica ligado no que eu vou dizer aqui, irmão. Você fazer parte da igreja, você fazer parte do coral da igreja, você cantar aqui na frente com um grupo de mulheres e de homens, nada disso te livra da investida do inimigo. O que te livra da investida do inimigo é você ser a igreja do Senhor. Há muita diferença. Tem pessoas apenas vindo à igreja, mas não são a igreja. E quando nós não somos a igreja, nós somos alvo fácil do inimigo. E aí eu falei, entendi o mistério agora, Senhor. E nós fomos, e o moço morava lá no Morro do Tuiuti, não sei se o pessoal conhece, e eu subi lá em cima na comunidade para deixar o moço lá. Quando eu parei o carro, tranquei as portas do carro, falei, daqui ninguém sai, a não ser o diabo. E aí virei para aquele homem e falei assim, o senhor me permite orar pela tua filha? Ele falou assim, se o senhor quiser. Eu falei, eu quero e vou. Eu na frente sentado, quando eu levei a mão assim, para trás, na mesma hora, o demônio manifestou. Eu não cheguei nem a falar nada, irmão. Eu só levei a mão assim, ó, para trás. O demônio na mesma hora manifestou. O homem deu um pulo na frente. O que está acontecendo? Falei, o que está acontecendo, amigo? A tua filha está endemoniada, ela não precisa de psicólogo. Ela precisa do libertador, que é Jesus Cristo. Falei, Satanás, eu não vou nem colocar a mão em você. Eu te dou ordem, em nome de Jesus. Pode sair desse corpo agora. Ela deu um pulo que bateu no teto. O que houve? O que aconteceu? Eu falei, olha para mim. Ela olhou, falei, qual o teu nome? Ela falou o nome dela, claro que eu não me lembro agora o nome da menina. Falou o nome dela, eu falei, pode sair com a tua filha e levar ela para a casa do Senhor e caminhar com a tua filha. Ela não precisa de psicólogo, ela precisa de Jesus e você também precisa de Jesus. Aí ele começou, onde é a tua igreja? Eu falei, minha igreja é muito longe, mas você perto da tua casa tem uma igreja. Busca o Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então estou dizendo aqui para os irmãos o que a palavra do Senhor diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quero completar agora essa frase aqui: todo aquele que for batizado, crê e for batizado será salvo. Tem pessoas que pensam apenas que basta vir para a igreja, ser batizado e está tudo terminado. Não, irmão. Nós somos recrutados como soldado de Cristo. E como soldado de Cristo dentro de um quartel, nós precisamos obedecer ordem. Você que é soldado, que é militar, sabe que dentro do quartel tem ordens a ser cumpridas, como em qualquer lugar que você esteja. Dentro da casa do Senhor existem ordens também que precisam ser cumpridas. O problema é que muitas das vezes as pessoas vêm, são batizadas e na hora de cumprir a ordem, que é a palavra de Deus, a Constituição, que é a palavra de Deus, as pessoas não querem cumprir na sua vida a Constituição e a palavra de Deus. E aí elas se tornam alvo do inimigo. O inimigo
inimigo começa a trabalhar, a brincar na vida das pessoas. As pessoas ficam como uma gangorra. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia a coisa dá certo, no outro dia tudo sai pelo outro lado. Começa as coisas a dar errado. Sabe por quê? Por causa da brincadeira, porque não leva as coisas de Deus a sério. As coisas de Deus precisam ser levadas a sério, irmão. Deus nos chamou para sermos luz do mundo e nos chamou para sermos sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada ele presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E diz a palavra de Deus, não se pode acender uma lamparina e colocar na parte de baixo da cama, se colocar na parte alta para iluminar toda a casa. Você é luz na tua casa, seja luz, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você, e Deus hoje fala para você: eu sou contigo, se você for comigo, eu cumpro a minha palavra. Se você cumprir a minha palavra em você, eu te curo. Se você crer, eu faço de você uma nova pessoa, se você andar segundo os meus propósitos, diz o Senhor. Hoje Deus está falando com a igreja, está falando conosco. Precisamos renovar a nossa vida cada dia na presença de Deus. Fica de pé, vamos entrar em oração agora, repreender todo o mal, tudo que está se levantando contra a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos jogar por terra, porque o Senhor que operou nessas passagens que eu falei para você, é o que opera hoje na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado, poderoso, eterno e maravilhoso Senhor, eu entro na tua presença juntamente com a tua igreja amada agora, Senhor, para repreender, meu Pai, toda a ação diabólica que tem se levantado contra a vida das pessoas. Sabe, Senhor, o que mais acontece hoje em dia, meu Deus, são pessoas que muitas das vezes estão dentro da igreja, meu Pai, mas não estão felizes, meu Pai, porque estão dentro da igreja e não a palavra está dentro da pessoa. A palavra, Senhor, precisa estar dentro da pessoa. Então eu te peço agora que tu tenha misericórdia e abra o entendimento dessa pessoa para continuar no teu caminho servindo a ti, meu Pai. Oh, meu Pai, a palavra do Senhor diz que uma vez salvo, salvo para sempre, mas para sempre nós ficarmos na tua presença, se para sempre nós guardarmos a tua palavra, se para sempre nós renunciarmos na nossa vontade para fazer a tua vontade, assim seremos salvos então para sempre. Abençoa agora, meu Pai, a vida financeira de cada pessoa que está dentro da tua casa. Abençoa a vida financeira daqueles que estão nos ouvindo. Repreende o migrador, o devorador, meu Pai, que tem entrado na vida das pessoas. Manifesta o teu poder agora também para curar a saúde, meu Pai. Pessoas que estão doentes, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que estão indo a médico. Toma remédio, mas é apenas paliativo, meu Pai. Passa a dor por algum momento, meu Pai, mas daqui a pouco aquela dor volta, meu Pai. Fica uma coisa, meu Pai, inconstante na vida dessa pessoa. Mas agora, meu Deus, eu quero repreender este mal e dizer: espírito da enfermidade, obra do inferno, trabalho maligno que tem se levantado contra a sua vida, espírito maligno, sai aí agora. Pega todo o teu mal, sai da mente das pessoas, sai do cérebro das pessoas. Você que lança pensamentos malignos sobre a pessoa, você que influencia as pessoas a fazer coisas erradas, eu te repreendo agora. Repreendo o espírito que trabalha na área da visão, da audição, espírito que trabalha na área da garganta, da voz, espírito que trabalha agora na área da tireoide. Mulheres que têm problema de tireoide constante, toma remédio, nada passa, mas agora, em nome de Jesus, este mal vai cair por terra. Senhor, toca, meu Pai, na parte, meu Pai, do intestino dessa pessoa, toca na área, meu Pai, do estômago dessa pessoa, vai saindo toda a queimação, todo o mal agora, vai tocando na parte, meu Pai, agora das pernas, meu Pai, tira essa queimação das pernas, essa fraqueza da perna, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, vai tocando agora, Senhor, no aparelho reprodutor desta mulher agora, em nome de Jesus, vai tirando daí, meu Pai, todo problema de mioma, vai tirando daí problema, meu Pai, de inflamação, problema de ovário, de trompas, de útero, vai sendo desfeitos em nome de Jesus. Espírito do inferno que trabalha nesta área, eu te repreendo agora e mando, saia, pega o teu mal, vai embora em nome de
Jesus e não volte mais. É ordem. Tu tem que pegar tudo que você tem colocado sobre esta vida e sair agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo seja, meu Deus, para a honra e para a glória do nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória, glória a Deus!